Bom dia. Eu vou mudar minha fala, Alana. Acho que já cumpriu parte do objetivo, né? Esse evento, que é pensar na rede, que é poder divulgar, que é poder trazer para a fala, né? Conhecer os serviços. Acho que parte dele já foi cumprido só com o que a gente promoveu aqui, né? Então eu vou mudar um pouco o enfoque da minha fala. Eu não sou daqui, eu sou de Campinas, sou mãe. Acho que essa é uma fala muito importante para o que eu vou fazer aqui. Ao invés de falar teoricamente, porque minha colega já situou bem, né, do campo teórico, que é a violência, como psicóloga, atualmente eu sou professora de psicologia, mas como psicóloga, eu vou falar para vocês sobre... eu tenho uma trajetória na psicologia escolar, né? Então eu não sou da clínica só, eu sou principalmente da atuação na rede, na escola, né? Lá na região de Campinas, principalmente, estou em Uberaba há quase 2 anos, né? E vou falar de 2 exemplos para falar da prática do psicólogo. E só para que vocês entendam, o primeiro exemplo é para demonstrar o impacto do abuso do ponto de vista de quem estuda ele psiquicamente, né? É difícil porque a gente se coloca no lugar de mãe, a gente se coloca no lugar de quem escuta, né? Eu sou supervisora de estágio e uma vez um relato de um estagiário meu, um aluno de psicologia, do então 5º ano, ele vem para a supervisão desacorçoado. Ele fala: Raquel, eu cheguei na escola e eu vi do lado de fora de uma sala de aula, de um 6º ano, um menino de 12 anos chorando, sentadinho no chão, do lado da porta de fora da sala de aula. Para quem é psicólogo escolar, isso já mexe um pouco, né? O que o menino estava fazendo sozinho, sentado do lado de fora? É isso que a gente pensa. Esse estagiário se aproximou do menino e ele perguntou o que aconteceu. E o menino chorando, falando assim: eu não sei por que o professor ficou bravo comigo. Eu acho que é porque eu falei que ele, que eu discordei dele, que eu não concordava, que eu não ia fazer. Aí, mas conta o quê, né? Ele pegou o meu celular na sala de aula para fazer uma pesquisa relacionada à disciplina que ele estava dando, na época, a geografia, e ele pediu para que a gente fizesse uma pesquisa. E o meu celular não estava funcionando muito bem. Ele chegou perto de mim, pediu meu celular, tentou pesquisar, e ele não conseguia pesquisar. E aí, ele falava: olha, tá muito ruim seu celular, né? Pega o meu aqui no meu bolso. E o menino pegou. Só que a hora que ele foi pegar, não estava nesse bolso. Ah, deve estar atrás. Pega aqui no bolso de trás. O professor fazendo isso na sala de aula. E o menino mexia e não achava. E o professor falou: ah, não deve estar aqui. Não tem problema. E aí, ele colocou a mão no meu ombro e falou assim: você é um menino tão bonito, quer ir na minha casa que eu te ajudo com essa pesquisa, depois da escola? E o menino falou: não, a minha mãe não deixa. E aí o professor ficou bravo comigo, jogou meu celular em cima da minha carteira e pediu para eu sair. Porque aquilo não era uma atitude de uma criança que queria aprender, que queria estudar. O menino saiu, tomado de culpa, sentou do lado de fora e começou a chorar. Porque ele estava entendendo o que foi que eu fiz. Essa é a fala. Isso me toca muito, porque, do ponto de vista do psiquismo, a criança não entende o que está acontecendo com ela. Por quê? Porque o adulto abusador, ele é manipulador. E ele faz a criança se sentir culpada por aquilo que ela não quer viver. Como se ela fosse um fracasso, como se você não quisesse ir na minha casa, isso é culpa sua porque você não quer aprender. Ele distorce. Outro elemento importante. Ele distorce o fato
para que a criança não entenda, porque a criança é fácil de ser distorcido o sentido daquilo que a gente quer falar. A gente faz isso com as nossas crianças, né? A gente consegue fazer isso muito facilmente. Quando esse menino entrou, quando o meu estagiário falou, vamos lá, eu vou te ajudar, vamos lá conversar na sala do coordenador, né? E ele chegou lá, o coordenador, que era uma pessoa que já sabia que esse professor tinha algumas atitudes muito complicadas, acalmou o menino, e o meu estagiário foi para a sala de aula, entendeu o que tinha acontecido. E o professor ficou muito preocupado, né? Ele trouxe esse relato, aquilo me chamou a atenção, eu fui para a escola, e ao descobrir quem era o professor, eu já tinha tido histórico de outras coisas que aconteceram com ele, não só nessa escola, mas em outra escola, como, por exemplo, outra dupla de estagiárias em uma outra escola havia visto ele se masturbando embaixo da carteira do professor, enquanto a sala estava fazendo atividade. As estagiárias viram. Não foi alguém que contou para elas. Elas viram e foram colocadas para fora da sala. Ao falar para a vice-diretora da escola, nessa época, a vice-diretora, não sabendo o que fazer, disse, olha, a gente não tem prova, a gente não tem o que fazer. Que lugar ocupa o abuso? Aquele lugar que a gente pensa, será que aconteceu? O que será que foi aquilo? E eu resolvi levar adiante, porque já era a segunda vez. E eu já havia tido um contato com esse professor quando então tinha acontecido na outra escola. Mediado pela diretora, ela falou, você me ajuda? Ajudo. E a gente fez uma fala, que é isso que eu vou falar para vocês. Qual que é o papel do psicólogo? É o olhar atento. Em nenhum momento da minha fala com esse professor eu usei a palavra abuso. Mas eu situei ele na condição de que, assim, o seu papel é ser professor. Por que você promete bala para os alunos e pede para eles colocarem a mão no seu bolso para pegar uma balinha de prêmio pela resposta certa? Por que você, frequentemente, é visto pelas redes sociais convidando crianças e adolescentes para irem até a sua casa para você ensiná-los? É a escola o lugar onde você deve desenvolver a sua prática. Então, esse é um papel muito importante, que é o lugar de tornar a escola, nessa cidade, uma das cidades onde eu atuei, no ano seguinte à pandemia, em 2021, das 84 denúncias por abuso sexual que chegaram para a psicóloga do fórum, 83 vieram da escola. Então, é lá onde a gente deve ter o olhar atento, onde a gente não banaliza, onde a gente tem que prestar atenção e parar de tentar interpretar as coisas como elas são colocadas pelos abusadores, que é distorcido. Então, esse é o primeiro elemento. O que eu fui fazer a partir de então? Eu denunciei. Eu fiz um relatório para, então, diretoria de educação da regional, onde estava situada essa escola, relatando tudo o que tinha acontecido, sem mencionar a palavra abuso, porque senão eu podia ser processada por alguma instância jurídica que ele ia alegar que eu não tinha provas contra ele. Mas falando do lugar da escola, do papel dele enquanto professor, que ultrapassava o processo de ensino-aprendizagem. E fui relatando, extraindo trechos de diários de campo, por isso eu acho que na psicologia a gente preza tanto por documento escrito, o que se escreve daquilo que se vive, né? E eu fiquei com medo quando eu denunciei. Eu pedi para o diretor da escola, porque eu entreguei uma cópia para o diretor da escola e uma cópia na diretoria de ensino. Eu andava com medo na cidade,
porque eu cruzava com ele. E ele sabia que ele tinha sido denunciado. E claro, que era por mim. E esse professor, ele me olhava de forma amedrontadora. E eu sou mãe. E eu tenho família. Então eu não tinha medo só por mim. Eu tinha medo por tudo que me cercava. E esse é o pior efeito do abuso. Aquele que produz medo em quem não é o autor do abuso. O impacto disso é pensar a escola. Vai para aquele slide que fala da escola como rede. Então, volta. Volta. Aí. Que eu acho que é a tônica do que o que o Aragão vai falar, né? Que a Marta falou anteriormente. O psicólogo é o profissional que, na mediação das relações de ensino e aprendizagem, tem um olhar atento ao processo de conscientizar educadores e famílias sobre o que é o abuso no contexto de violência. Então, o abuso é interessante porque, como eu tenho uma criança pequena em casa, a gente ensina primeiro a dizer assim, tudo aquilo que você não quer, que você fala não, tem que ser respeitado. Não quero isso, não quero que me bata, não quero que me faça cócegas, não quero que penteie o meu cabelo. Eu não quero. Isso é respeito. Então a gente começa a conscientizar sobre essa importância, que muitas vezes passam despercebidas, né? Tocar uma criança. É interessante porque nas formações que a gente faz com educação infantil, como a gente está acostumado a trocar criança, desde a fralda delas, a gente pede muito pouco pelo respeito ao toque. Então, a gente fala muito sobre isso. Quando você for tocar uma criança, que seja para ajudá-la a limpar, porque ela não sabe se limpar, fala para ela, eu vou limpar você, tá bom? Limpa ela, coloca a roupa dela e pronto. Essa é uma atitude de respeito, não é aquele limpar em massa, que você põe uma do lado da outra, dá banho em todo mundo ao mesmo tempo, vai passando sabonete sem que ela sinta ou perceba o próprio corpo. Então, esse é um papel muito importante, porque o psicólogo, ele vai, para além disso, construir rede. A partir da escola, quando considera as especificidades de cada área de atuação da rede de proteção da criança e do adolescente, e, portanto, peça fundamental para promover a integração dos diversos serviços e de agentes que constituem a rede de proteção social da criança e do adolescente. Por exemplo, toda a rede do SUAS, Sistema Único de Saúde, Segurança Pública, Conselho Tutelar, Sistema de Justiça. Uma das coisas que as pessoas têm muito medo é de chamar a guarda. E aí, lá em Campinas, a gente fazia um trabalho muito legal com a guarda, que eles iam para a escola para tomar lanche com as crianças, para as crianças aprenderem a não ter medo do guarda. Então era muito legal, porque eles sentavam para tomar lanche, para as crianças pararem. Porque vocês já viram como que tem muita gente que fala assim, o guarda lá, ele vai te pegar se você não me obedecer. E a criança passa a ter medo. E ao contrário, a gente deve potencializar a criança para dizer, ele é o seu ponto de segurança. A gente sabe da contradição que tem isso na sociedade atual, né? A gente tem medo de guarda às vezes. Mas se a gente criar um medo, a gente vai impedir. E aí um outro efeito importante do abuso é o direito da fala. A gente silencia o outro. Porque se você não pode provar o que o outro fez, não fale. Pois a premissa da psicologia é ao contrário, é fale. Depois a gente conduz essa fala. Para que lado que ela vai? Passa o próximo, Alana, por favor. O outro. Então, a psicologia na escola, o que ela vem construindo? Há muito tempo, a psicologia luta para romper uma função adaptacionista do sujeito ao contexto da escola e é desafiada a acompanhar o processo de desenvolvimento de várias crianças e jovens. O que a gente faz lá? A gente dá muito pitaco, se tem algum professor aqui, eles falam isso. Eu tenho estágio atualmente numa escola e numa instituição educativa daqui de Uberaba,
E a gente se mete no meio da prática pedagógica para criar e para fortalecer a aliança. Essa é a fala. Nós não estamos buscando só eventos de violência, não é isso. A gente olha para todo um desenvolvimento integral da criança. De repente, situações de violência nos chamam a atenção, mas não é o nosso foco único e exclusivo. E aí ela se direciona em dois âmbitos principais, um coletivo e o outro individual. Como é que a gente atua? No âmbito coletivo, ela planeja ações preventivas nas salas de aula e na escola, como parte de um projeto político-pedagógico, e que é a que direciona as ações frente às violências. Então, quando você estava falando, Rafaela, né, sobre atividade com semáforos, ensinar toque, né? Quando você pega duas crianças brigando, uma das coisas que a gente fala muito é o corpo do outro, é o outro. Deve respeito a isso. Você não pode fazer isso, né? Então a gente vai potencializando os educadores na fala sobre as mais diversas violências, né? Então o abuso é um pedacinho disso. A psicologia trabalha a violência que inclusive a própria escola sofre, né? Muitos desses educadores, isso não é raro, quando a gente vai falar, muitos professores falam assim, nossa, mas quando vem qualquer relato que me leve a suspeita, por exemplo, de abuso, eu prefiro chamar o estagiário de psicologia. Eu falo, não precisa. Acolha aquela criança, ela te escolheu para falar. Você está sendo a fonte, às vezes a fonte mais segura do que o psicólogo para ela falar, porque eu acho que uma das coisas importantes do abuso é ficar revivendo aquilo. Não basta você viver a situação, uma tentativa que seja, e você ter que recontar, antes da criança contar, do adulto contar, aquilo já provoca dor. Quem viveu uma situação assim sabe disso. Só de pensar, aquilo já traz uma sensação, uma certa ansiedade. Ter que contar para a professora e depois ter que contar para o psicólogo é muito duro. Então, uma das ações que a gente potencializa é a escuta. Você não precisa dar solução para o sofrimento. A sua escuta, o seu acolhimento, é o que potencializa as futuras ações. E aí o psicólogo pode ajudar na mediação e na construção da rede. Então, estou reafirmando a questão da rede aqui. Só para dar um exemplo, tá? Das ações coletivas. No âmbito individual, ele deve estar apto a identificar a cristalização de discursos que identifiquem as mais diferentes formas de violência. Então, isso também é igualmente importante. É muito comum nas famílias, mas também nas escolas, afinal, as escolas são formadas de muitas famílias, a gente entender que algumas coisas fazem parte. Então, ter a família como a gente não toca, a gente não pergunta. Eu me lembro que eu trabalhei numa favela em Campinas durante 4 anos e auxiliei uma rede de assistência social da época a catalogar cada família daquela favela. E eu me lembro de ter entrado numa casa que moravam 9 pessoas e ela tinha 2 cômodos, a cozinha e um quarto. Onde dormia todo mundo? Espalhado por esses 2 cômodos, na cozinha e no quarto. Daí eu me lembro que era uma das mulheres, né, que morava lá, não era só uma, eram 4 adultos nessa casa, o restante eram crianças. Ela falava assim, os 3 adultos dormiam na cama principal, 2 crianças dormiam junto nessa cama principal. E para quem trabalha em favela sabe que eles não têm cama king, né? Outras crianças dormiam pelo chão, espalhados em pequenas espumas. E aí, uma pergunta importante naquele momento me ocorreu. Vocês são que tipo de casal? Né? Como é que vocês fazem para ter uma intimidade entre vocês? É a hora que as crianças dormem. Mas as crianças dormem no mesmo quarto, na mesma cama. Mas elas não vêm.
E isso chama a atenção, porque essas crianças na creche onde eu trabalhava nessa favela, relatavam situações que para nós, psicólogos, é indicador de que essa criança está sendo exposta a situações. Não necessariamente elas estão sendo violentadas. É interessante as nuances do abuso, né? Para acontecer um estupro, a gente pensa nele, né? Mas eram crianças que viam os pais tendo relações sexuais, né? Das mais diferentes formas que aconteciam ali enquanto elas dormiam, que os pais achavam que elas estavam dormindo. Então, no âmbito individual, a gente chama muito a atenção dos educadores para descristalizar essas falas, assim, faz parte, eles são pobres. E eu me lembro que na orientação para eles sobre isso, eles falavam, é verdade, eu nunca tinha pensado que a criança pode acordar, que ela pode estar percebendo, que ela pode falar sobre isso, ou então, como é que a gente pode fazer? E eles ficavam perplexos olhando. É muito delicada essa situação, tá? Hoje eu faria completamente diferente, mas assim, na época aquilo me chamava bastante atenção. E aí, eu vou trazer... Pode passar o próximo, Alana, por favor. Um ponto importante, né? Acho que minha colega professora já falou sobre a Constituição Federal, né? E eu vou falar do Conselho Federal de Psicologia, o CFP, que reitera, portanto, né, dadas as ações do psicólogo na escola, ele reitera o compromisso intransigente com a defesa de uma escola pública, gratuita, de qualidade e comprometida com o enfrentamento das violências, com a proteção e segurança das crianças e jovens. Então, não basta eu ensinar, que é um discurso muito comum, não basta eu ensinar, né? Eu estou lá para promover um desenvolvimento, para ajudar, para defender, para olhar para essa criança muito além daquilo que ela aprende ou não aprende, né? E por que a escola, né? Acho que é uma pergunta importante, né? Mas em um contexto de tanta violência, que papel efetivamente a escola ocupa? A escola representa um espaço de aprendizagem e socialização, de inclusão social, incentiva a pluralidade e respeita a diversidade. É isso, para isso que a gente luta. Se isso aparece dentro da escola, a gente não fecha o olho. Esse é o papel do psicólogo. Nós estamos lá para defender. Isso é o que a gente mais preconiza enquanto atuação. Passa o próximo, por favor. Em 2019, alguns marcos importantes, tudo que eu usei é da nota técnica do Conselho Federal de Psicologia, que vocês podem consultar depois. Em 2009, obteve-se, né, finalmente, a aprovação de uma lei importante que prevê psicólogos, né, que dispõe da prestação de serviços de psicólogos e assistentes sociais nas redes públicas de educação básica, o que se torna urgente em face ao contexto de violência nas escolas. Então, é importante dizer que a gente foi chamado quando a violência explodiu. Essa lei, ela era projeto de lei desde 2001. A gente demorou quase 20 anos. E vocês sabem o que foi o deflagrador para que isso andasse rápido? Aquele tiroteio na escola de Suzano, que matou um monte de gente. Então, os massacres, eles são os deflagradores para a gente caminhar muito rápido. Sabe qual é o problema do abuso sexual? Ele é silencioso. Ele é muito difícil de ser comprovado, ele é muito difícil de ser falado. Então, nós estamos falando aqui de um contexto de dificuldade da fala, né? Que é muito difícil, a gente tem dificuldade de escuta. Quando uma criança começa a falar que alguém dá banho nela, que alguém toca ela em partes que a gente ensina que são proibidas, né, Ana Cláudia? São as partes proibidas. Falando isso porque o filho da Ana Cláudia já é amigo do meu filho, foi tomar banho e ele falava para mim assim, aqui são minhas partes proibidas. E aí a gente tem que respeitar isso, né? A gente tem que ensinar e a gente tem que falar. Eu acho que quando a gente fala na escola, o medo muito grande é isso está incentivando uma sexualidade. Não está, a gente está prevenindo algo que é muito sério, né? Então, deve-se considerar, né, que a violência é um fenômeno complexo, multideterminado e que se encontra presente de uma forma sistemática nas mais diferentes sociedades, mas tem importante repercussão principalmente naquelas de extrema desigualdade econômica e social, que eu acho que é um pouco que vocês estavam abordando, né?
Vou falar do ponto de vista da psicologia, como é que isso chega nos consultórios. Quem é pobre, vai para a rede pública, vai para o hospital, vai para a rede. Quem é rico, vai para o consultório. E aí a gente escuta isso, de dentro do consultório. Porque o abuso, ele é imoral, é vergonhoso, acontece dentro do contexto da família e as pessoas têm medo da consequência. Então é melhor você viver vítima, viver com aquilo, buscando as terapias da vida, do que eu denunciar isso e um parente meu ser preso. Isso é cruel. Entende o que eu estou falando aqui do silenciamento? É um silenciamento que torna cada vez mais a vítima culpada, quando ela vai parar no consultório do psicólogo. Ela vai lá e ela resolve, e a família pede pelo amor de Deus, não fala para ninguém. Então ela também diz sobre algo de classe social, né? De uma desigualdade econômica. Então a escola, instituição considerada em muitos lugares do mundo como instituição de proteção, é colocada sob o prisma da importância que assume num contexto de propagação fora de controle acerca da violência. É isso que eu quero chamar a atenção. E para finalizar minha fala, vou encerrar aí, Alana, vou falar do outro relato. Comecei por um, vou falar do segundo. Como mãe, meu filho já passou por 2 importantes adaptações escolares. Quando ele foi para o 1º ano do ensino fundamental, quem aqui é da rede sabe a importância que isso tem, a criança entrar no 1º ano. Ele sai da condição da educação infantil, que a gente deixa quase que no colo das pessoas, para poder entrar sozinho. Agora vai, agora é com você. E a gente chama isso de autonomia, de independência, né? Quando meu filho foi para o 1º ano, eu, antes de começar as aulas, em janeiro, nas férias, né? Marquei com a professora, com a coordenadora, e falei na frente delas para o meu filho, que então tinha 6 anos, essa é a sua professora, essa é a coordenadora, são as pessoas de referência para você aqui. E aí eu pedi para elas, para eu mostrar a escola para ele, e o primeiro lugar que eu fui depois da sala de aula foi o banheiro. Falei, onde é o banheiro? O banheiro está fechado, Raquel. Eu falei, não me importa, só para mostrar onde é o banheiro. Fui lá e falei assim, esse é o caminho que você vai fazer a hora que você quiser fazer xixi. É aqui que você vem. E quem que pode ir com você? A professora ou a coordenadora, na frente delas. E aí eu virei para elas e falei assim, pode parecer estranho o que eu estou falando, mas no meio onde eu venho, é nesse lugar onde as coisas são mais facilmente mascaradas. Porque banheiro não tem câmera e também não acho que tem que ter, tá? Mas é lá que o adolescente mais velho começa com umas brincadeirinhas, é lá as primeiras risadinhas, porque a criança de 6 anos, para fazer xixi, no caso do meu filho menino, ele abaixava toda a roupa para fazer xixi. As meninas também fazem isso, se perdem um pouco, onde é que é privado, onde é que está o papel. Às vezes saem até pelados para pedir ajuda para se limpar. Então, essa foi a primeira cena. A segunda foi quando eu me mudei para cá. A escola estava em férias, era julho, e eu marquei com a coordenadora para o meu filho conhecer a escola e fiz o mesmo movimento. Só que nessa escola o banheiro era um pouco mais longe. E aí a coordenadora ainda me falou assim, é porque a gente entende que eles saíram da educação infantil, mas eles ainda são criancinhas. Então eles usam da educação infantil. Aquilo me deu até um alívio. Porque quando você é 1º ano, você tem 6 para 7 anos, você usa o mesmo banheiro de todo fundamental. Pensa isso. Então a logística da escola, quem está lá, segue um parâmetro que não pensa a vulnerabilidade que tem. E os monitores são monitores muitas vezes de corredor. Eles estão ajudando e falam assim, pode ir no banheiro. E a criança volta. Deu uma passeadinha, mas ninguém está lá dentro do banheiro. Ninguém faz esse cuidado. E agora que ele tem 8,
Eu já falo para ele sobre situações em que ninguém pode te tocar. O médico, quando eu estiver junto com você, pode tocar essas partes para ver se está tudo bem. Mas esse toque não pode ser com medo, não pode dar aquela dor na barriga. Se você estiver se sentindo assim, você pode pedir para ele parar, porque eu estou ensinando para ele limite. Limite. E o profissional que está do lado de cá tem que atender a isso. Eu não sou a mãe que fica envergonhada quando o filho fala esse tipo de coisa. Porque eu até gosto de ver como que o profissional se comporta, né? Porque a gente não está preparado para esse tipo de coisa. Assim como quando eu fui ajudar a dar banho no filho da minha amiga, ele falou, essas são minhas partes proibidas, tipo, me deixa aqui que eu vou tomar banho sozinho. E eu deixei, né? Tá bom, você tá certo. Encosta a porta. Ele falou para mim, encosta a porta do banho. Tá encostada a porta do banho, porque ele queria tomar banho na intimidade dele. Então, eu iniciei com um exemplo, estou finalizando com um exemplo, para dizer que eu acho que a gente, eu sou tida como uma mãe muito controladora, que quer controlar, que tá junto o tempo todo, e eu não falo de todas as situações de abuso que chegam até mim. Eu não falo de tudo que eu vejo, porque isso não compete a todas as pessoas, né? Mas eu acho que o cuidado, a gente poder olhar, né, principalmente para a criança e para o adolescente, pensando ações preventivas, né, um cuidado para aquilo que ela fala, nunca desmerecendo aquilo, né? Ah, pode ser mentira, pode ser uma invenção, mas de algum lugar parte. Isso precisa ter escuta e não silenciamento. Então, eu acho que é um pouco disso que eu gostaria de trazer aqui, e aí eu fico aberta aí para as outras ponderações. Obrigada, viu?